Olá, eu sou o Andrei e hoje eu estou aqui no UX Now para falar um pouco com o Daniel sobre compartilhamento de informações. Você já compartilhou seu conhecimento de UX hoje? Oi, tudo bem? Eu sou o Daniel, esse era o Andrei falando um pouquinho a respeito da importância de você compartilhar vídeo, compartilhar conhecimento a respeito de UX e de design. Você já leu alguma coisa legal e compartilhou? A gente fez um vídeo conversando a respeito disso, que tem metade aqui, metade no canal dele, que é o Laboratório X. Então assiste, se acabar na metade, ou você tiver, sei lá, começado na metade, então depois você assiste a outra metade no outro canal, e a gente não tem a menor ideia de como é que vai ficar essa mistura. Então assiste aí e depois fala o que vocês acharam. Aí, tudo bem, Andrei? Vamos gravar finalmente isso aqui? Tá dando certo agora. Mais de uma hora. Só preparando. Mas faz parte. Só preparando a parte técnica para poder iniciar a gravar isso aqui. Ah, mas é importante. E eu espero que esteja tudo certo. A gente também não tem certeza. Não, tá certo. Agora tá gravando isso aqui. Massa, cara. Poxa, que legal. Pela primeira vez a gente tá fazendo uma colaboração. Finalmente. E a gente achou que ia ser muito mais fácil, né? Mas ninguém sabe o quanto que dá de trabalho fazer isso daí. É mesmo, dá muito trabalho, nossa. E aí, esse inclusive é um dos motivos que a gente tá aqui para conversar sobre superar essas dificuldades. E essas dificuldades incluem aí timidez, medo de falar também, porque você pode escrever no Medium e não faz às vezes, né? Na verdade, resumindo um pouco a história, há 15 dias atrás a gente começou a falar sobre isso, né, Daniel? Acho que há 15 dias não, já faz mais tempo, na verdade, sim, mas eu acho que 15 dias atrás a gente começou mais... formatado, né? Em dezembro a gente começou a se falar sobre isso aqui, na verdade, que está acontecendo agora. Mas há 15 dias atrás a gente estava conversando um domingo à noite sobre compartilhar conhecimento. Exatamente. Lembra? E a gente combinando como é que a gente ia fazer esse episódio aqui. E aí no dia seguinte Fabrício publicou aquele artigo estimulando as pessoas a compartilharem conhecimento. Não foi isso? Exatamente, e foi muita coincidência, porque a gente parece que ele estava adivinhando, né? Porque a gente estava falando disso e daqui a pouco ele estava falando da importância das pessoas falarem a respeito do que você fez no seu dia a dia de UX, né? Exatamente, o que você aprendeu, né? E o que você compartilhou. E aí ele questiona isso, das pessoas às vezes terem um conhecimento, mas aí tem que superar, enfim, uma série de coisas, talvez o tempo, né? Eles ficam tão imersas, as pessoas ficam tão imersas nos seus trabalhos que terminam não conseguindo fazer. Exatamente. E precisa ter tempo também, porque assim, ainda mais se você for trabalhar fazendo essas coisas em vídeo, né? Porque a gente sabe que pra você fazer um vídeo de 10 minutos, quanto tempo você leva, né? Porque pra fazer um vídeo de 10 minutos eu levo, sei lá, às vezes uma semana preparando algum tipo de roteiro, pesquisando o que eu vou falar, aí eu levo 15 minutos para gravar, eu vou tentar diminuir ele para 10, depois eu vou ficar 4 horas, sei lá o que, editando, porque eu não sou editor de vídeo, é o que a gente tá falando agora há pouco, a gente teve que aprender a ser editor de vídeo, porque a gente não é, né? Tipo, nossa, dá um trabalho que a gente... Quantas vezes você perdeu aí seu vídeo, seu áudio? Eu toda hora... Muitas vezes. Nossa... ter que gravar, vou ter que gravar de novo, não acredito, eu perdi o áudio inteiro, porque o cabo tava mal encaixado. Não é moleza. É sim. Fala um pouquinho das suas motivações, Daniel, para você começar a fazer, quem sabe isso até inspira outras pessoas, né, a começar também. Eu acho que é assim, o primeiro motivo, assim, o motivo número 1 de eu resolver que eu ia falar a respeito das coisas é que senão eu ia explodir. Então, pra mim, o primeiro motivo era... Eu tava começando a ficar entupido de coisa que eu lia e de coisa que eu queria falar. Porque se você só ficar lendo, absorvendo aquilo e usando a sua própria cabeça pra fazer os cálculos, como que você tem feedback? Como que você sabe que você tá certo? Tem a ver até com nossos métodos de trabalho, né? Tipo, eu tenho que fazer pra jogar ele pra descobrir se o que eu tô fazendo tá certo, tá errado, se meu pensamento tá certo ou tá errado, se esse é o caminho ou não é. Então eu tava começando a ficar entupido de coisa na minha cabeça. Eu trabalhei muito tempo como professor, então tô acostumado a me desentupir como com os meus alunos. E como fazia já uns 2 anos que eu tava sem ter tanta aula, eu fiquei dedicado ao trabalho de design mesmo, e tipo, isso aí, a parte comercial toma muito tempo. Então eu comecei a ficar mesmo, sinceramente, entupido e estressado. A hora que eu comecei a fazer vídeo, nossa, foi um desestresse, assim. Posso cancelar até a academia, posso cancelar tudo, que vídeo é a melhor coisa. Tipo, você poder falar com os outros. E aí eu faço de conta, né, que eu tô falando com os outros.
você termina personificando, né? A câmera é um amigo, né? É uma pessoa, né? Exatamente. Na verdade é um monte, né? Porque isso é muito louco. É um monte de gente que você nem sabia que tava vendo desse jeito e agora tá vendo. E tipo, a gente tava se perguntando, né? Esse negócio de você dar a cara ali é complexo. E você fez um vídeo falando, né, das suas motivações, né? Então, eu acho que foi um conjunto de coisas, assim. Eu tava trabalhando num lugar onde eu queria me expressar mais, essa parte de design, eu não conseguia. Eu acho que muita gente passa por isso, né, em agências tradicionais, e eu vendo que existia um outro caminho para eu poder trilhar esse outro caminho. E eu acho que esse meio me fez começar a falar. E essa vontade de compartilhar e de conversar com alguém mesmo. Acho que a principal motivação foi essa. E assim, venci muitas coisas, assim. Venci a timidez, talvez, de falar para uma câmera, porque é estranho você começar a falar para uma câmera, né, no começo. Parece ser louco, né? Depois você vai se acostumando com isso e também tem muitos outros desafios. Eu não sabia editar vídeo, por exemplo. Eu sabia o básico. Mas aí eu fui lá no YouTube e ficava, como cortar um vídeo? Juro que foi assim. Aí eu cortava no Premiere, aprendia, enfim, tem muita coisa, né? Quando a pessoa busca essas informações, termina encontrando. E eu acho que a principal motivação foi essa, assim, essa vontade, igual a você, similar a você, assim, ter muita coisa pra falar, querer falar, e às vezes não ter pra quem do lado, e na verdade isso aqui é um canal pra encontrar outras pessoas, e quantas pessoas eu já encontrei. Eu não conhecia o seu canal, inclusive, quando eu comecei lá em dezembro, mas você foi a primeira pessoa, né, eu já até mencionei isso, a primeira pessoa a falar no Facebook lá. A gente começou a conversar já sobre isso, trocar ideias, e eu tava com esse espírito, e tô até hoje, né? De compartilhar mesmo. E é engraçado porque assim, você falou uma coisa agora que é muito importante. Quando a gente fala assim, eu tô com uma dificuldade em editar um vídeo. Beleza, eu tô com uma dificuldade de editar um vídeo, tem sobrecarga da quantidade de gente explicando como editar um vídeo. É difícil até a gente achar alguém que fala com a gente na língua que a gente quer ouvir, do jeito que a gente quer ouvir como editar um vídeo. Mas deve ter 90 mil versões disso. Por exemplo, fazer uma ring light. Outro dia uma amiga minha falou que queria... eu queria fazer uma foto daquela que fica com a bolinha no olho, com a ring light. Eu falei, isso é uma ring light. Eu falei, vem ver aqui no YouTube que tem um monte de gente explicando, desde ring lights de R$50 até ring lights de R$400. Como que você faz uma com a coisa de árvore de Natal. Mas agora, vai perguntar aí mesmo quem tá ali falando o que é fazer uma prototipação, ou uma pesquisa com o usuário, ou um wireframe. Não tem, as pessoas simplesmente não falam disso, elas não têm tempo, elas não querem, por que elas não estão fazendo? Vocês têm que fazer isso. Exato. É mesmo, tá certíssimo, é mesmo, tem que começar de alguma forma, né? A gente escolheu o vídeo como um canal bacana, porque eu acho que o vídeo ele gera uma relação bacana com as pessoas, né? E você olha pra pessoa no olho, assim, fala. Isso é muito bacana. Você termina fazendo amigos e você vai encontrando Exatamente. pessoas. Isso é muito bacana. E aí você encontra a pessoa na rua, é um negócio muito louco. Depois você encontra a pessoa num evento, vai num evento de UX, a pessoa tá lá e a pessoa vem e fala, pô, ela vem, eu te conheço. E eu falo, legal. Acho que tem um outro fator até. É que a gente tá sendo a gente também. Isso daí eu acho que é um negócio que é muito importante. Porque às vezes, eu não tô falando que não é verdade, tal, o que é, mas às vezes a gente vai escrever um texto no Medium, você fala, bom, textos de Medium tem jeito de texto de Medium. Então eu tenho que escrever o texto, botar o link, botar a referência. Não é que você está sendo você ali, necessariamente. Você está sendo mais formal, você está sendo você numa plataforma. Isso aconteceu. E quando a gente fala, eu vou fazer o vídeo, assim mesmo, acabou, a vida é assim. Mesmo. Isso aconteceu um pouco comigo nesse episódio que eu falei dos Dark Patterns, sabe? Eu escrevi um Medium em dezembro do ano passado, mas a linguagem é completamente diferente do vídeo, né, que eu fiz. Enfim, o título é um palavrão, Dark Patterns. Você não tem essa carga no Medium que eu escrevi. É uma coisa mais formal, tal. E o vídeo permite isso também, né? É verdade, isso é muito bacana. Eu acho que tem essa questão da honestidade mesmo, assim. Não tô dizendo mesmo que o texto que ele é desonesto, não é isso. Mas é que a gente fazendo o vídeo desse jeito, se a gente criasse um personagem muito diferente de quem a gente é pra falar num vídeo selfie, porque é assim mesmo. Você faz as coisas, você mesmo faz o seu roteiro, você grava, você edita, você teve que aprender. É uma expressão sua, num sentido. Opa, o telefone tocou aqui. Até o telefone quando toca, tem que deixar tocar agora. O que eu posso fazer até eu desligar?
Não, eu vou desligar lá, peraí. Então, atendeu aí o telefone? Era alguma urgência? Ah, não. Era alguém vendendo alguma coisa, né? Quem que vai ligar no sábado? Agora é sábado, né? Sábado. É só a gente vendendo mesmo. Não tem. Beleza. Então, a gente tava falando sobre essa coisa de começar apesar das dificuldades, né? E não importa o meio, sempre vai ter uma dificuldade, né? Se você vai escrever um Medium, você vai ter que parar, você vai ter que refletir sobre aquele assunto. E aí, esse processo, o bacana desse processo é que você tá também aprendendo, né? Você só não tá... Com certeza. Compartilhar não é só entregar para alguém o que você quer transmitir, é você aprender também, né? Eu acho que esse é o recado mais legal desse movimento, né? Que a gente inclusive por falar em movimento, né? Porque a gente tá com a camiseta do movimento X, movimento UX. Pode crer, então tá também, aqui, ó. A Isabela também faz esse movimento de UX aqui, Sem usando também nenhuma. outra plataforma diferente, que é o Sem podcast, dúvida. Sem dúvida. Com as dificuldades que ela tem lá também, que com certeza assim, você fala, eu só posso pegar o áudio. Aliás, a gente tinha que perguntar para ela, porque a gente ficou 2 horas aqui tentando fazer funcionar um falar com o outro, e ela, pelo menos no áudio, ela tem o mesmo problema, né? Porque ela tem que falar com alguém que tá longe dela, às vezes em outro país, gravar, sei lá, verdade. gravar, arrumar. Aí... Mas nós vamos arrastar ela pra ela participar disso aqui também. É mesmo. Poxa, fazer com mais pessoas, né? A gente só tá começando um movimento. Mas com mais pessoas aí eu não tenho a menor ideia de como que a gente vai fazer essas câmeras, não sei o que, aí eu não sei não. É mesmo. Cara, a Isabela, ela foi um estímulo muito grande também para eu começar, né? E veja que ela não era da área, né? Mas ela teve um olhar de mergulhar nessa área de UX. Ela era de agência, né? Trabalhava com mídia, planejamento, estratégias, mas ela viu no UX um caminho interessante e ela foi se apropriando, foi conversando com as pessoas. E isso foi estimulando, movimentou muito, eu acredito, o mercado, né? As pessoas começaram a falar, enfim, exatamente. E conhecer outras pessoas. E essas coisas são movimentos que são discretos no começo, mas que depois eles viram uma outra coisa maior, né? Porque eu não conhecia, assim, eu comecei a ouvir as coisas dela depois que eu já estava fazendo o negócio do vídeo, porque eu não tinha visto. Um aluno meu que falou, você já viu esse movimento UX? Eu falei, não vi. Aí ele me mandou, eu falei, que máximo isso. Muito Nossa, bom. não sabia que tinha. Pois é. Porque a gente não se fala, né, André? A gente... sei lá, cria barreiras assim, fala, eu não vou falar, é segredo, segredo. Exato. Não, eu acho que isso já era, essa época aí já passou, sabe? Por falar em compartilhar, eu acho que essa é a era de compartilhar, assim, como a gente tá falando. Quanto mais você compartilha, mais você aprende, né? Você termina conhecendo muitas pessoas legais, as pessoas passam a lhe conhecer, passam a trocar ideia. Inclusive, lá na UX Conf, 2 pessoas falaram nos comentários dos vídeos que me viram e não falaram e tal. Eu disse, poxa, por que não? Era pra ter falado. Era pra ter falado, né? Claro. Porque... Mas é engraçado, porque a pessoa acha que sei lá, que você... Não sei, que você não tem tempo pra falar com ela. A gente tá nessa pra falar com os outros, né? Tá nessa pra falar, exatamente. E eu tenho adorado isso. Tem sido muito bom mesmo, pra mim mesmo. E trocar ideias e conhecer as pessoas, né? Pois é. E falando mais sobre a Isabela, então, ela abriu um despertar, talvez, em muitas pessoas, né? Que foram trabalhar nessa área e tal. Então, uma coisa vai levando a outra. Eu gosto de falar assim, conhecimento vai gerando conhecimento, né? Alguém fala alguma coisa, aí você ouve aquilo, conecta com alguma coisa que você sabe, e a coisa vai ganhando uma forma muito legal. Porque essas pequenas coisas mesmo dão uns starts assim na nossa cabeça de coisas que fala assim, nossa, que legal, nossa, não tinha visto. Inclusive assim, porque o próximo momento onde todo mundo vai se encontrar esse ano é no ISA. Então todo mundo vai no Interaction. Isso. Eu vou, porque aí eu posso ir de carro, eu não tenho que pegar um avião para ir para Florianópolis. Você tem que pegar um avião para ir para Florianópolis. Eu vou de carro. Mas eu vou e tô ansioso para chegar logo assim. Eu tô ansioso para chegar. E o engraçado é que assim, tem algumas pessoas que estavam perguntando no grupo, naquele grupo do Slack lá que a gente faz parte, perguntando assim, mas vale a pena? Eu falei, olha, vale a pena pra caramba. É um evento que fala sobre o que vai acontecer no futuro. Isso. Então, tipo, ele não é assim uma descrição do que aconteceu de hoje pra trás. Então, muitas vezes, se a gente vai num evento ou vai numa palestra, a pessoa fala, o método que eu uso é esse e o que eu fiz é esse. Lá você vai encontrar, sei lá,
o Cupa falando do negócio que nem aconteceu, você nem sabe se vai acontecer. Então é um evento muito pro futuro. Eu acho que todo mundo tem que ir nisso, tem que todo mundo ir lá. E todo mundo que for lá tem que encher o nosso saco. Se a gente estiver lá, né? Sim, claro, não é pra não vir encher, tem que ir lá e encher o saco lá. A gente não liga, tem que encher o saco. E quando você vai num evento desse, você não volta a mesma pessoa, sabe? É isso que eu acho mais valioso de você participar desses eventos. Exatamente. Você vai lá com a cabeça, talvez com algumas crenças, com algum conhecimento, e lá você vai falar com pessoas, você vai conhecer outros ambientes, outros contextos, outras dificuldades. Exatamente. Às vezes você se percebe também que tem as mesmas dificuldades das pessoas. Eu percebi isso nesse evento agora desse ano em Nova York, né? A gente vai achando que vai encontrar assim um mundo. Claro, eles estão debatendo coisas incríveis, mas nós aqui também estamos debatendo coisas incríveis e muitas vezes com as mesmas dificuldades, né? E tá todo mundo aprendendo. Exatamente, porque é uma coisa muito nova pro mundo, esse lance de você ter uma preocupação com essa amplitude de você falar que você tem design envolvido em N outros processos que antes não tinham designers. Então, a gente vê, eu trabalho muito perto de indústria de software, então a gente vê agora que você vai numa indústria de software que 5 anos atrás não deixava um designer nem entrar na porta, e que agora ele tem um departamento com 10 designers lá dentro. Você fala, nossa, que loucura isso. Antes, tipo, nem pensar, por que eu ia pensar em design, e agora ele tem 10 designers lá. Isso é uma mudança muito grande, mas que é uma mudança no mundo inteiro, assim, proporcionalmente. Acho que o Pedro colocou, eu vi no LinkedIn, o Pedro Beleza, colocou um negócio lá da proporção devs/designers. Então não sei se você viu isso aí, você viu isso? Poxa, não. Mas é muito legal lá, era um link que alguém pôs, eu vi que ele compartilhou, e mostrando isso, que como aumentou a proporção. Então é legal, porque aumentou a proporção, então agora as pessoas têm que aprender como se comunicar melhor até, porque a gente, como profissionais que vivem dentro de uma panela, às vezes não consegue se comunicar com o cara de fora dessa panela, só que a gente é o cara que devia ter a maior quantidade de empatia de todos, né? E às vezes não acontece, né? Então... Exato. Não dá pra falar em design e você ficar preso numa panela ou numa sala. Não dá, Não dá. Então, eu acho que, inclusive, compartilhar o conhecimento faz parte desse processo, né? De você ir se abrindo a tudo e a falar e a trocar informações, né? E é isso que faz a coisa valorizar nesse sentido, né? O que vai dar valor que as pessoas buscam. Você vê muito designer falando, porque as pessoas não dão valor para minha profissão. Mas para você dar valor, você tem que colocar, as pessoas têm que ver, economicamente a profissão tem que crescer, as pessoas têm que entender quem são, onde vivem, o que comem, como se reproduzem os designers. A pessoa tem que entender isso. É verdade. E assim, a gente vê que esse movimento de compartilhar conhecimento está em vários lugares, né? Por exemplo, eu me inspirei muito para fazer esse canal aqui num designer israelense que eu assisto, ele quase todo dia, o Ran Siegel. Ele tem um canal chamado Flux, que eu acho muito legal. O próprio Casey Neistat, né, compartilhando a vida dele. Enfim, muita gente fazendo esse tipo de movimento de contar histórias da sua vida, do seu trabalho. Isso também faz parte desse momento, né? Exatamente, porque eu acho que tem muita gente que está entrando no mercado de trabalho, que não tem ideia de como está aquele mercado de trabalho, não sabe como não sabe como começar. As pessoas ainda não é uma coisa tão formal a educação para você ser um UX designer, por exemplo. Não é uma coisa que é tão formal assim, do cara falar, legal, eu vou entrar no meu curso ali e eu vou aprender isso. Cara, dificilmente, é um negócio ainda novo. Então, quem tá lá tem que explicar o que é. Olha, é assim, cara, é assim, é isso que você vai ouvir, é assim que você vai interagir com os outros. Quando o Fabrício falou, gostei muito dos seus vídeos, porque você está falando para pessoas que estão entrando no mercado e que a gente está realmente falando de coisas lá na frente. E quem entrou, como é que ele vai saber do que a gente está falando lá na frente? Isso. Por isso que eu tentei fazer vídeos que eram glossários, sabe? Porque eu fiquei com entendimento, tipo, o cara tem que ter uma visão glossário da coisa para poder ter assunto, vai, que seja. Não, e é valiosíssimo, né? Principalmente na nossa profissão, que
surgem tantos termos e termos e termos, né? E às vezes é confuso, são siglas, será que precisa dessa complexidade toda? Né? E aí, quando a gente vai explicar, não é assim, nada do outro mundo, né? Não é mesmo. É mais simples do que parece e é mais complicado do que parece ao mesmo tempo. É o truque. A gente podia falar um pouco assim, dicas para as pessoas começarem também a compartilhar conhecimento, né, Daniel? Eu acho que é muito legal. Vamos sim, eu vou fazer assim, eu vou dar um pause agora aqui, porque deu 10 minutos também para ficar mais fácil. Pausa a sua aí. Perfeito, pausar agora.